Bom dia, 9 de abril. Nós iremos falar hoje sobre o livro de Esther, onde a gente vê a desobediência de Vasti, mas nós vemos logo em seguida a obediência de Esther. Então, o tema é: obedeça a seu esposo. Ele é o rei da sua vida, assim como nós devemos obedecer a Deus, que é o nosso rei. Nós devemos obedecer ao esposo. Então, a gente vê aqui no livro de Esther, Esther 1, uma festa que se dava, né? O rei mostrava todo o seu reino, tudo que tinha, né? Da província, todo o seu ouro, toda a sua grandeza. Era 180 dias de festa. O rei bebia vinho, ficava todo, né? Feliz, todo alegre. E mandou chamar Vasti, mas ela não foi. Disse que não ia. Então o rei pediu conselho, né, aos seus conselheiros lá, o que fazer. E eles disseram: olha, tem que punir essa mulher, tem que colocar outra mulher no lugar dela. E ainda tem que mandar cartas, né, avisando de tudo isso que aconteceu, mandando que as mulheres tenham que obedecer a seus esposos. Não pode ser dessa forma. Enviou cartas a toda a província do rei, a cada província segundo a sua escrita, a cada povo, que cada homem fosse senhor em sua casa e que falasse conforme a língua do seu povo, né? A lei foi essa. Não importava do homem grande até o menor, financeiramente e tudo, as mulheres tinham que obedecer, né? Isso no 1. No 2, nós vemos aqui: passadas estas coisas, o furor do rei já tinha apaziguado tudo. Então o que foi que ele fez? Quero outra rainha no lugar de Vasti. Mandou escolher, né? Mandou uma pessoa que fosse lá, escolhesse umas mulheres bonitas, virgens, né? Enfeitasse elas, preparassem todas. E aí, quem foi escolhida para estar lá também junto? Esther, criada por Mardoqueu. Não tinha pai e mãe, já tinham morrido, né? E aí, criada pelo Mardoqueu, mas ele disse: ó, cala a tua boca, não conta nada não, tu é povo de Deus, né, judeu. E aí, ela se calou, porque Deus tinha um plano ali, né, em tudo aquilo. É tanto que Amã perseguiu tanto Mardoqueu, queria ser adorado por Mardoqueu nem ligava, já sabia que era um homem muito carnal. E ele disse: vai ter que ter um decreto para matar todos os judeus. Fez um jeito para poder o rei assinar esse decreto. Foi assinado. Quando Mardoqueu ficou sabendo, né? Ele vestiu pano de saco e cinza. Ficou todo, né, quebrantado na presença do Senhor. Esther ficou sabendo, 3 dias de jejum, né? Mulher de Deus, buscando a presença do Senhor. Então, quem é de Deus, quando sabe que a casa está em perigo, que o marido está endemoniado, ou sei lá o que, alguma coisa está acontecendo, quando sabe que a família está em risco, esta mulher jejuna, ora e busca a Deus. Este é o caminho. Lembre-se sempre de Esther. E ela buscou ao Senhor para poder ir para a presença do rei. Então você busca ao Senhor para ir para a presença do seu marido, para chegar até ele, para ganhar o coração dele, seja lá o que esteja acontecendo na sua família. Não pense que só a sua beleza vai resolver nada, não. Esther era muito linda, muito maravilhosa, vestia uns vestidão bonitão, né, de rainha. Isso não ia resolver nada se ela fosse lá diante do rei, né? Então o que aconteceu? Ela foi diante do rei, mas para isso ela vestiu os trajes dela real, né, no Esther 5, e foi até o rei. Sucedeu que, vendo o rei a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos olhos do rei. E o rei estendeu o cetro de ouro que tinha na mão. E Esther chegou e tocou na ponta do cetro. Era assim: se alguém aparecesse diante do rei e o rei não quisesse estender o cetro, essa pessoa não chegava lá. Esther só conseguiu isso por causa de Deus, certo? O rei apontou o cetro, ela pegou na ponta do cetro, pronto, conseguiu chegar até ele. Então o rei disse: que é que queres, rainha Esther?
Ou qual a tua petição? Até que metade do teu reino eu te darei. Olha só, o rei já estava derretido por ela. E disse Esté, se parecer bem ao rei, venha hoje com a mão ao banquete que tenho preparado. Então disse o rei, fazei apressar Amã para que se atenda ao desejo de Esté. Vindo, pois, o rei Amã ao banquete que Esté tinha preparado. Amém? Esté 5, né? Vamos para Esté 7 agora. Vindo, pois, o rei Amã para beber com a rainha Esté. Disse outra vez o rei a Esté, no segundo dia, no banquete do vinho. Qual é a petição, rainha Esté? E se dará. E qual é o teu desejo? Até metade do teu reino eu te darei. Ele falou novamente, estava apaixonadíssimo já. Então respondeu a rainha Esté e disse, se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu desejo, porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem, aniquilarem de vez. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não poderia ter compensado a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse a rainha Esté, quem é esse? E onde está esse? Cujo coração o instigou a fazer assim. E disse Esté, o homem, o opressor, o inimigo, é este, mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei se enfureceu, levantou do banquete de vinho, passou para o jardim do palácio. Amã se pôs em pé para rogar a rainha Esté pela sua vida, porque viu que já o mal lhe estava determinado pelo rei. O que é que a gente entende até aqui? É que a rainha Esté Deus preparou o momento certo para ela, abrir a boca. Até ali ela estava boquinha de siri, não falava nada, quem era ela nem nada. Então não é obrigada a gente estar falando de tudo, mostrando quem nós somos, não. Tem um momento certo, tem coisas na nossa vida que a gente tem que silenciar. Ore e espere o momento de Deus. Nessa hora ela falou que era povo de Deus e tudo, né? Que judeu e o pessoal estava tudo alarmado, a vida dela estava em jogo. E ela conquistou primeiro o rei. Às vezes a gente quer as coisas do nosso esposo, a gente nem conquistou ainda ele direito, nem fez coisas boas para o marido, não está fazendo uma comida gostosa, não está lavando uma roupa perfeitamente, engomando, né? Fazendo nada de bom para o marido, não faz nada. E quer as bênçãos. Não conquistou ainda, não fez um banquete, não fez nada para o marido e quer as bênçãos. Aí depois não sabe por quê tanta coisa ruim está acontecendo. Porque assim como Esté, nós devemos fazer. A Bíblia diz que a mulher deve reverenciar o marido, tratar bem, sonhar junto dele, saber o que é que ele quer para poder... Nós somos auxiliadoras, mas não, tem mulher que só pensa nela. Ah, eu quero os meus sonhos vão se realizar, e não lembra do marido, não. Tudo é venha a nós, venha a nós, venha a nós, e nada ao vosso reino, né? Então aqui a rainha Esté já tinha conquistado o coração do rei, né? Vamos ver aqui o 8. O que aconteceu? Não, ainda no 7. Vamos voltar pro 7. Tem mistério aqui. Certo? Pronto. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio, a casa do banquete do vinho, Amã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Esté. Então disse o rei, porventura quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo esta palavra da boca do rei, cobriram o rosto de Amã. Então disse Arbona, um dos camareiros que servia diante do rei, eis que também a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falara em defesa do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei, enforca-o nela. Então enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. O rei estava com muita raiva, e essa raiva só ia melhorar depois que ele se vingasse de Amã. E a vingança foi enforcar esse Amã lá, na forca que foi preparado para o pai de Esté, pai de criação, né? O tio dela criava ela.
A gente aprende muita coisa nesse livro de Esther. Eu fico impressionada com a beleza dela e com a humildade. A Bíblia diz que a humildade, ela vem antes da exaltação. Antes de Deus exaltar, vem a humildade. Esther, ela só foi exaltada pelo rei. O rei disse: eu te dou tudo que você quiser. Defendeu ela poderosamente, porque ela foi humilde. Se ela fosse de nariz empinado, como a Vasti, se achando, agora eu sou a rainha, agora eu pinto e boto. Então, o que é que está acontecendo com as mulheres? Muitas mulheres no casamento se acha que eu tenho meu esposo, ele é bom pra mim, eu tenho ele, você não tem, então agora eu vou pintar e bordar com meu esposo, pisar na cara dele, na cabeça dele, não tô nem aí se eu fui tirada da costela, né? É assim. E acha que nunca vai perder, que aquele homem é pra sempre, e aí menospreza, pinta, borda, e acha que nunca vai perder aquele homem. Só que perde, já perdeu na verdade, porque o coração do homem não está como o do rei Assuero, caidinho pela mulher. A mulher não é mais bonita, não se cuida mais, não tá nem aí pra nada, e ainda é ignorante, arrogante, né? Tá ficando velha, cheia de enfermidade e ainda arrogante. Não, porque é a TPM, eu sou assim mesmo, quando eu me espalho, ninguém junta mais. E vai ficar sozinha. Na velhice, sofrendo e tudo, vai ser trocada por outra. Por quê? Porque não entendeu ainda que o tempo chegou, a velhice está chegando e está cada vez mais chata. Acha que a enfermidade é essa mesmo e não toma um remedinho para se acalmar os nervos, não procura se endireitar, procurar medicamentos, tem tanta coisa para melhorar, mas não procura, não toma um chazinho, não faz nada. Só quer que o homem entenda ela. E não era assim com Esther. Esther não tinha que estar de cara amarrada, com raiva de todo mundo. Não, porque isso estava acontecendo, porque fizeram um decreto contra os judeus, não. Tem mulher que o decreto foi feito, ela já fecha a cara, já fica com ódio de todo mundo, culpa até o marido pelo que ele não fez. Se fosse outra aqui, tinha culpado o rei Assuero. Mas não, Esther foi para a presença de Deus. Não culpou ninguém. Simplesmente foi na presença de Deus e disse: Senhor, me ajude a salvar o meu povo e a minha vida. Amém? Agora vamos para Esther 8. Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero a rainha Esther à casa de Amã, inimigo dos judeus. Mardoqueu veio perante o rei, porque Esther tinha declarado quem ele era. E tirou o rei o anel que tinha tomado de Amã e deu a Mardoqueu. E Esther encarregou Mardoqueu da casa de Amã. Falou mais Esther perante o rei. Se lançou aos pés e chorou, e lhe suplicou revogasse a maldade de Amã, o agagita, e o intento que tinha projetado contra os judeus. E estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Então Esther se levantou e pôs-se em pé perante o rei e disse: se bem parecer ao rei. Ela sempre usava essa palavra, se bem parecer ao rei. Então ela dava toda a honra. Senhor, quando nós estamos orando a Deus, se bem parecer a ti, Senhor, me ajude. Com certeza a oração de Esther era essa, na presença do rei, do Deus Todo-Poderoso. Senhor, se bem parecer a ti, me ajude. Eu quero encontrar graça aos olhos do rei, né? Então, da mesma forma ela disse: se bem parecer ao rei, e se eu achei graça perante ele, e se este negócio é reto diante do rei, e eu lhe agrado aos seus olhos, escreva que revoguem as cartas recebidas por Amã, filho de Amedata, o agagita, aos quais ele escreveu para aniquilar os judeus que estão em todas as províncias do rei. Pois, como poderia ver o mal que sobrevirá ao meu povo, e como poderei ver a destruição da minha parentela? A Bíblia diz que aqueles que não cuidam da própria família têm negado a fé, e é pior do que alguém sem fé. Ela poderia pensar: eu tô aqui de boa, não tô nem aí para os judeus que vão morrer por aí, não. Esther se preocupou com ela e com todo o resto dos judeus, certo? Então disse o rei Assuero a rainha Esther e ao judeu Mardoqueu: eis que dei a Esther a casa de Amã, a ele penduraram uma forca, porquanto estenda a mão contra os judeus. Estendera a mão contra os judeus. Escrevi, pois, aos judeus como parecer aos vossos olhos, em nome do rei, e selai com o anel do rei, porque o documento que escreve em nome do rei e que sela com o anel do rei não se pode revogar.
Então foram chamados os escrivãos do rei naquele mesmo tempo, no terceiro mês, aos 23 dias, e se escreveu conforme tudo que ordenou Mardoqueu, aos judeus, como também aos sátrapas, aos governadores, líderes. Escreveu, selando o anel do rei, enviaram as cartas pelos correios a cavalo, que cavalgava sobre os ginetes, que estavam nas cavalarias do rei. Então, assim, houve salvação para aquele povo, né? Houve salvação. Vamos aqui para o 9. Todos os líderes da província, os sátrapas, os governadores, auxiliavam os judeus, porque tinha caído sobre eles o temor de Mardoqueu. Porque Mardoqueu era grande na casa do rei, a sua fama crescia nas províncias, né? Então, a autoridade foi grande que Mardoqueu recebeu, né? O rei Assuero tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar, todos os atos e os poderes do seu valor, o relato da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei exaltou, porventura não estão escritos no livro de Crônicas? Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande entre os judeus. Então, foi maravilhosa a grandeza que Deus deu a Mardoqueu, o pai de Esther. Então, assim, a Bíblia diz que os filhos obedientes honram os pais, dá alegria, né? E esse pai era um pai de criação e teve honra, teve muita alegria por causa de Esther, que foi muito obediente a Deus e ao seu pai de criação. É muito importante você, filho que está ouvindo agora, você ser obediente ao que seus pais falam. Quando disser fecha a boca, não fale muito, fale agora, faça assim, faça assim. Você poder orar a Deus, ter intimidade com Deus, para saber que o que seus pais estão falando é de Deus. Porque a desobediência é por causa de não conhecer a Deus. Aí desobedece a Deus e aos pais e tudo, né? Então, trazendo para o nosso tema, né? Que é o tema do 9 de abril, obediência ao esposo. Obedeça. Em nome de Jesus Cristo. Amém.